Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos e no Conexão de hoje, falando sobre as manifestações que acontecem em todo o Brasil. E os nossos entrevistados nos ajudam a entender esse movimento. Bom, no bloco anterior o professor Ian estava comentando a respeito dos motivos que levaram tantas pessoas às ruas, né, Rodrigo? A gente quer saber da Letícia. Letícia, como é que você se sente também fazendo parte dessas manifestações e reivindicando esses direitos? Eu acho que é bem essa questão de tu te sentir parte de algo. Tu sentir que tu realmente é brasileiro, tu sentir orgulho dos brasileiros que estão ali contigo. Então, são muitas pessoas com um único objetivo, todos unidos e todo mundo com uma mesma intenção, ali com uma força única. É interessante, professora Nadira, inclusive, né, que ver como os jovens participaram disso ontem, né? E a gente, claro, já viu isso também no passado, né? Os caras pintadas na época do Collor também foi algo que a gente pôde ver, por exemplo, na nossa geração, né? Mas o que o senhor acha desse movimento dos jovens agora, nesse momento, que parece, como dizem já nas redes sociais, o gigante acordou, né? Que seria o Brasil, seriam os jovens. Não, eu sou super vibrante com essa ideia, assim. Eu tô... Para os mais otimistas, jamais a gente imaginaria que nós chegaríamos a esse ponto com a juventude, inclusive inaugurando uma outra coisa, uma outra forma de fazer política. Eu estava até comentando com o professor ali no intervalo, né, que os políticos não sabem como conversar. É como que se os políticos estivessem no tempo da comunicação via fumaça e os jovens estão com o iPad. É mais ou menos essa a proporção. Porque o campo de diálogo não se estabelece porque eles não sabem conversar com o povo. E o jovem está deixando isso muito claro, eles não conseguem. E o que mais me dá medo nisso aí, porque a presidenta se pronunciou lá nas redes sociais, dizendo que isso é coisa de jovem, daqui a pouco passa, tá, Letícia? Então, isso foi bem revoltante. Então, tipo aí, vão brincando aí na rua, depois a gente continua a fazer a mesma pataquada que a gente vem fazendo. Eu acho que o que vem acontecendo agora com as manifestações é que as pessoas estão voltando a sua atenção para a política. As pessoas mais novas muitas vezes não se interessam. Então, com isso, agora a gente está buscando entender. Tá, mas o que está acontecendo realmente? Como é que eu posso ajudar? Então, está voltando uma atenção para um lado que talvez os jovens, talvez por uma falta de uma comunicação que seja realmente voltada a eles, não conseguem entender. Então, isso também está legal que está despertando esse interesse nas pessoas. É curioso essa fala vindo da Dilma, né, que participou, né, da ditadura militar de forma bastante, inclusive, ativa. Isso é louco demais, cara. A gente vive num país que, assim, peraí, a gente tem que parar e perguntar onde está a sanidade. Porque, até outra coisa que a gente comentava, assim, uma coisa, no campo da política, você tem quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é conservador, tudo bem, tudo isso é legítimo. Uma coisa é você ter uma história de luta popular, chega ao governo e fala que isso é coisa de juventude. Peraí, onde tem um grau de sanidade aí? E aí eu fico mais, assim, preocupado, porque aí a gente começa a inaugurar um tipo de racionalidade que já os sociólogos, os filósofos vêm mostrando para a gente, que é uma racionalidade cínica. Tudo bem, daqui passa. Então, qual que é a estratégia desses governantes que passaram por greves e por manifestações? Eles sabem como mobilizar, como eles estiveram lá um dia, eles sabem como desmobilizar. E aí essa estratégia cínica, essa racionalidade, por que é uma racionalidade? Porque eles têm consciência disso. Eles não estão lá, eu não sei me comunicar, mas então... Eles sabem, né? Eles sabem que eles estão defendendo os direitos do capital. O que é o direito do capital? Os grandes que estão ganhando dinheiro com isso, inclusive a dona FIFA. Né? Claro. Eu queria também ouvir a opinião do professor, né, professor, que o senhor está em contato e tão direto com os jovens. A gente viu muitos estudantes aqui de jornalismo mobilizados em querer também participar, em querer também registrar esses momentos. Como é que o senhor vê isso? Isso é muito curioso, Vanessa, e muito interessante. Eu sou muito otimista com esse momento que a gente vive, assim. Então, acho que, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que vai haver, sim, transformações que vão além da redução da passagem de ônibus. Então, olha só, eu tenho visto, assim, os alunos chegam, pelo Face, obviamente, e tal, eles chegam e dizem assim, professor, eu tinha uma vontade imensa de ir ali, mas eu tenho medo que eu vou sofrer violência, a polícia vai atacar, e não vai levar a nada. Esse movimento, eu vejo que ele está sendo capitaneado por um partido político A, B ou C.
E aí você vai e vai conversando com eles, quer dizer, eu acho que há um anseio, há uma... Isso que a Letícia colocava, assim, esse sentimento de dizer assim, não, eu tenho que ir para a rua porque eu tenho que participar desse momento. E eu acho que esse é o grande sentimento que tem. E, de fato, não é só um sentimento de uma coisa assim imediatista. Há essa coisa, essa preocupação de dizer assim, tá, mas o que nós vamos propor? Quer dizer, qual é a proposta? Quer dizer, como é que nós podemos mudar esse elefante entalado, no banhado aqui? Como é que nós podemos mudar? E tem um aspecto interessante, professor, assim, no sentido do que o senhor também pode levar para esses alunos em sala de aula, dessa função social do jornalista, desse papel que ele tem que cumprir também na sociedade, né, desse comprometimento, enfim. Porque, como a gente comentou anteriormente, muitas pessoas se revoltaram contra alguns veículos de comunicação que colocavam, geralmente, o lado do vandalismo, só o lado pior, e não ia, de fato, né, nessa questão do problema em si, do que as pessoas estavam reivindicando, desse direito que elas têm, né? Esse ângulo que você traz, Vanessa, ele é sumamente interessante. Quer dizer, eu acho que não é só da imprensa, ele é da educação como um todo. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivenciando um processo em que quem está educando, seja formalmente ou informalmente, é um grande processo de discussão dos rumos do país. Eu dizia antes, quer dizer, nós estamos fazendo 25 anos da nossa Constituição e ela é uma Constituição democrática. A gente construiu ela com um imenso sacrifício, diria eu, assim, com gente que foi à rua, gente que se mobilizou para essa aprovação, para essa transformação que teve. E agora eu acho que é um momento, de novo, de um enraizamento desse texto e dessa construção coletiva. E é importante também dizer, né, que não foram apenas os jovens também que estiveram nas ruas ontem também, pessoas também de mais idade, até estava falando antes com a Letícia, né, fora do ar aqui, que a mãe dela mesmo disse para ela, vá às ruas também, né, porque ela tinha vontade também de fazer isso, talvez não podia ontem, mas as pessoas também foram às ruas, e não só os jovens também, acho que é importante fazer essa era uma questão, Rodrigo, que eu queria fazer para o professor Nadir, quer dizer, normalmente se atribui esse movimento como sendo uma emergência de jovens. Será que isso é uma leitura justa, correta? Ou será que a gente não tem também toda uma outra organização, ou diria assim, ou um descontentamento, ou um sentimento de descontentamento na sociedade, que ali é capitalizado, alguma coisa do gênero? Eu acho que a cara é do jovem, o modo de comunicação é do jovem, a política que a gente está trazendo é um novo, por isso a gente relaciona ao jovem. E claro que tem pessoas de todas as idades, mas o jeito de fazer, a forma de dialogar é novo. Portanto, a gente acredita isso que é uma coisa do jovem. Porque já nós somos da idade que você é de uma outra geração. Então, quem vem agora já vem com o atravessamento das mídias, né, como você bem falou, né, já se comunicando com uma mídia paralela praticamente a essa mídia que está aí. Então, e isso está se reverberando na política. Então, eu também sou super otimista como você de que a gente está diante de alguma coisa que, se não for engolido pelo cinismo dos atuais políticos, nós teremos aí, podemos redesenhar o cenário político brasileiro se não tomarmos cuidado, né, com esses posicionamentos desses políticos que estão aí usufruindo das benesses. Tá certo. Então, bom, Conexão faz uma pausa para um rápido intervalo, mas no próximo bloco os nossos entrevistados continuam com a gente aqui no estúdio, né, Rodrigo? É isso aí, vamos conversar agora sobre soluções e possíveis desdobramentos que os protestos podem ter. Os detalhes logo mais, a gente já volta pela TV e pela rádio Unicinos.